Olá, desbravador! Na semana passada, nós vimos como Gael encontrou algo inesperado quando começou a ler o livro que o seu conselheiro lhe tinha dado de presente. Vamos acompanhar então a continuação dessa aventura? Gael ficou intrigado sobre onde ele estava e quem estava falando com ele. A voz explicou que ele foi escolhido para uma grande aventura. Ela disse também que ele estava em um espaço entre dimensões. Essa voz se apresentou como ES e explicou a Gael o propósito de sua aventura. Eu o trouxe até aqui porque você foi escolhido como um dos guerreiros da aliança. Gael, estamos em uma luta por meu rei, Mike o Justo. Nosso reino sofre o ataque de um monstro terrível e seu bando maligno. Esse combate já dura milênios e o livro que você está lendo conta sobre essa guerra. Apocalipse 12:7 nos diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mike então me pediu para recrutá-lo e treiná-lo para a batalha. Assim você terá o grande privilégio de lutar junto ao grande rei Mike o Justo. E então, Gael, está pronto? Enquanto ES falava, Gael viu cenas de grandes lutas entre monstros terríveis e gigantescos. Gael perguntou como ele poderia ajudar sendo tão pequeno. O ES explicou então que ele deveria escolher alguém do hall de heróis para ajudá-lo a pilotar um Pathfinder 7, robô gigante capaz de lutar de igual para igual com os monstros. Gael ficou com medo da responsabilidade, mas antes de poder falar qualquer coisa, o ES explicou para ele que ele deveria passar por vários desafios e conquistar um componente chamado Tiltro, minério necessário para fazer o Pathfinder funcionar. O ES mostrou para Gael, então, uma espada enferrujada e fosca, que é usada para capturar esse Tiltro. E quando ela mudar totalmente de cor e ficar repleta de brilho, significa que o Gael já conseguiu o Tiltro necessário. Agora, Gael tem que tomar uma decisão: aceitar ou abandonar o desafio? Duas portas aparecem em sua frente. A primeira diz: de volta para casa. A segunda diz: começo do treinamento. Gael, você tem que decidir agora. Lembre que você está no caminho. O seu destino depende de suas escolhas, diz o ES. Gael fica pensativo e então escolhe uma porta e entra. Desbravadores, vamos ao treinamento? Para começarmos a nossa preparação, precisamos primeiramente entender que guerra é essa que estamos lutando. Vamos descobrir mais sobre ela em Efésios 6, versos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A guerra que nós estamos enfrentando, então, não é contra pessoas ou países, e sim contra o inimigo de Deus. Essa guerra se iniciou lá no céu, quando um dos seres criados por Deus resolveu se rebelar contra ele e a sua lei, como nós vemos em Apocalipse 12, 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás, que tinha sido criado como Lúcifer, ou anjo de luz, era o mais importante dos anjos, servindo a Deus diretamente. Mas o seu coração se encheu de inveja, e ele queria ser adorado pelos outros anjos como um deus. Assim, ele começou uma campanha para convencer os demais anjos de que a lei de Deus era injusta e que ele seria um governante muito melhor e mais justo. Ao longo de muito tempo, ele tramou contra Deus, e o Senhor lhes deu muitas chances de arrependimento, mas ele não quis. Foi aí que ocorreu a batalha no céu, e Satanás e seus anjos foram expulsos de lá. Isaías 14, versos 12 a 15, nos descreve como foi essa queda de Satanás. Vamos ler? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva?
Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então, depois de sua queda do céu, o inimigo de Deus veio aqui para a terra para enganar o ser humano, a mais nova criatura de Deus, como nós vemos em Romanos capítulo 1, verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Tudo o que Satanás e seus anjos fazem tem como objetivo levar o maior número de pessoas ao pecado, para que eles se percam com Satanás e seus anjos. Para isso, ele usa várias estratégias, como vemos em Mateus 24, que diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Satanás, então, usa todas as suas habilidades para enganar os filhos de Deus, justamente porque somos tão importantes para o Senhor. Mas nós não estamos sozinhos, tendo que defender com nossas próprias forças. Não, nós temos um protetor. Ele é descrito em Daniel 10, versos 5 e 6. E levantei os meus olhos, e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés como cor de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Que descrição impressionante, não é mesmo? Esse nosso líder e protetor é Jesus, que está sempre disposto a nos defender dos ataques de Satanás. Todos nós somos chamados a lutar nessa guerra, e o resultado dela é extremamente importante para a nossa vida. Se nós aceitarmos lutar ao lado do rei, teremos toda a ajuda necessária e todo o treinamento que precisarmos para a vitória. E você, desbravador, qual porta você vai escolher? Há uma guerra pelo meu coração, a luz eterna contra a escuridão, uma trama usada pra ocultar a verdade do amor do Pai. Quem luta em uma guerra nunca está sozinho, sempre tem uma equipe. Até mesmo Jesus, quando esteve aqui na Terra em seu ministério, teve uma equipe. O desafio dessa semana é buscar na Bíblia que equipe foi essa e decorar o nome dos membros dessa equipe. Será que você consegue? Hoje é o dia de brilhar sua luz, de vivermos como heróis por Jesus. Quero ser herói de Cristo.